Você é um milagre. Você é um milagre. Vai lá no efeito. Você é um milagre. Eu quero profetizar através desta canção em sua vida que você é um milagre de Deus. Oh, oh, aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Oh! Aquilo que parecia impossível, glória a Deus. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Aleluia. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você também é um milagre. Aquilo que parecia impossível na sua vida, aquilo que parecia não ter saída na sua vida, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Cante aí na sua casa. Aquilo que parecia impossível, cante, cante, cante. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
só um milagre, estou aqui. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a ideia que nós seguimos. Nós não podemos seguir a ideia nem da esquerda e nem da direita. É engraçado que nós pregamos sempre sobre isso, né? Olha só para Jesus, viu? Não olha nem para a direita e não olha nem para a esquerda. Já viu isso, não? E aí fica, às vezes eu vejo com muita tristeza evangélicos tomando partido, entendeu? Isso, defendendo a direita como não defende Jesus, defendendo a esquerda como não defende Jesus, não é, neném? É ou não é? Brigando pela esquerda como não briga por Jesus, brigando com a direita como não briga por Jesus. Vira inimigo, vou te bloquear. E bloqueia. Tchau, estou te bloqueando aqui, estou saindo e tal. Uma brigaiada louca. Jesus chama isso de loucura mesmo. A Bíblia chama isso de questões loucas. Não entre em questões loucas. Você tem que pegar, e querer saber o que Deus pensa das coisas, não o que você pensa. Entendeu? Esse negócio aí de você viver segundo o que você pensa é coisa do mundo. É coisa de Adão e Eva. Adão e Eva pensou que Satanás estava falando a verdade. Adão e Eva pensou que o fruto ele tinha direito de comer. Mas Adão e Eva não pensou na ideia de Deus, no projeto de Deus deles viverem eternamente. Eles nem esquentaram a cabeça. Então, se você tiver uma ideia, a palavra de Deus não penetra no seu coração. Entendeu? Por quê? Porque para a palavra de Deus penetrar no seu coração, ela vai justamente penetrar para limpar seus conceitos e suas ideias, seja ela direitista ou seja ela esquerdista. A palavra de Deus vai entrar para limpar conceitos dentro de você. Lembra o que Pedro falou, né? Não foi com prata nem ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas foi com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Diga glória a Deus. Você sabe qual é o significado desse versículo? Não foi com prata nem ouro que por tradição recebeste dos nossos pais, ou seja, valores morais, valores tradicionais. Não foi isso que te tirou, que te salvou. O que te salvou não foi os valores que você recebeu por tradição dos seus pais. O que te salvou não foi os valores pregados pelo mundo. O que te salvou não foi os conceitos seculares. Entendeu? É por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo. Então a Bíblia está dizendo, não entre no modelo, não entre na forma do mundo. Você entende isso? Se você entrar no modelo do mundo, você é do mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Então, se o mundo está escolhendo partido, você não pode ter partido. O seu partido tem que ser o partido do Evangelho, o partido de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai vós pela renovação da vossa mente. Diga glória a Deus. Digam aleluia. Amém ou não? Então vamos lá? Vamos lá? Meu sapato deu enganchado aqui em algum lugar. Diga glória a Deus. Então o que acontece? Abra aí agora, Marcos 16, do 1 a seguir. Quando terminou o sábado, Maria Madalena e Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo do Senhor Jesus. Volta aqui para mim. Eu estou querendo tossir, mas não pode, né? Tá bom. Eu estou querendo tossir, mas não pode, né? Se eu tossir aqui, o pessoal vai entrar na justiça e pedir meu exame de positivo do coronavírus. Então vamos lá. Então vamos lá. Veja bem,
Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé aqui, viu, irmã Débora? Estava indo para cumprir uma tradição. Uma tradição, nenê. Está compartilhando aí, né, nenê? Não está conversando com o Poá, não, né? Nenê, então vamos lá. Então, nenê, elas estavam indo aqui para cumprir uma tradição. Uma tradição que elas haviam recebido dos pais dela. Então, a ideia de Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé aqui, a ideia é que elas tinham que ungir o corpo do Senhor Jesus no terceiro dia. Então, elas tinham essa ideia. E ninguém tirava essa ideia da cabeça delas. Então, é isso que acontece na vida de muitas pessoas. Ela tem uma ideia e ninguém tira aquela ideia da cabeça dela. E isso atrapalha ela de romper, entendeu? Atrapalha ela de ter célula, atrapalha ela de amar uma pessoa, atrapalha ela de ter discípulos, atrapalha ela de amar, cuidar, amar, mobilizar, entendeu? Amar fazer o que tem que ser feito. Isso atrapalha, porque dentro da pessoa existe um monte de coisa, um monte de coisa que ela veio recebendo ao longo da vida. Você imagina uma pessoa com 15 anos de idade, o tanto de coisa que ela não recebeu na vida dela. Foi 15 anos recebendo coisas. Deu para você entender? Diga um amém. Então elas estavam obcecadas e não perfumar o corpo de um morto, meu irmão, era como se fosse era a mesma coisa de lá em Ilhéus não batizar uma criança. Não batizar uma criança. Lá em Ilhéus, criança que não era batizada, a cobra mamava no peito da mãe. Criança que não era batizada virava lobisomem. Criança que não era batizada, a mula sem cabeça vinha buscar. Era assim. Era assim. Deu para entender? Diga um amém. É ou não é? Então o que acontece? Para elas, essa tradição era irrevogável. Agora observe. Quem pediu para elas não fazer isso? O próprio Jesus. Jesus pediu para elas não fazer isso. Jesus não pediu para ninguém ungir o corpo dele ao terceiro dia, porque Maria de Betânia, irmã de Marta, já havia feito isso e secado com os seus cabelos, já havia perfumado o Senhor Jesus. Quando Judas falou, para que essa oferta, meu Deus do céu? Essa mulher está ofertando aí, isso aí daria para ajudar muitos pobres, comprar um monte de cesta básica. Jesus falou, fica quieto aí, seu avarento. Você que está de olho no dinheiro. Você só pensa em dinheiro. Eu estou fazendo analogia, mas Jesus não falou isso. Jesus falou bem assim, deixa ela. Porque o que ela está fazendo agora, vocês não vão poder fazer depois. Diga glória a Deus. Deu para entender ou não? O que você está fazendo agora, que é o quê? Ungindo o corpo do Senhor Jesus. Então ali ela já estava fazendo o que não daria para fazer após ele morto, porque ele ia ressuscitar justamente no terceiro dia, que é no terceiro dia que a tradição dos judeus os empoderava a ir lá e ungir o corpo do morto, né? Porque era quando começava a entrar em estado de decomposição e começava a subir o odor. Então eles iam lá e perfumavam para bloquear aquele odor. Isso era como se fosse a missa do sétimo dia hoje. Entende o que eu estou falando? Diga um amém. Então, mas enfim. Mas tudo bem, põe o versículo na tela. Então, o outro, né? Põe o outro. Então, o que acontece? Então, elas falaram, tá bom, Jesus falou que não era para mim ir, e elas desobedeceram e foram. Desobedeceram e foram. Fazer o quê? Fazer o que Jesus disse para não fazer. Foi fazer. Viu aí? Aí vamos ver se deu tudo certo na vida delas. Porque as pessoas falam, por que a minha vida não anda? Porque você quer seguir sua tradição, seus conceitos, suas ideias. Eu acho assim, eu penso assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu quero assim. Você sempre assim, Gabriela. No primeiro dia... De novo, pai?
No primeiro dia da semana, bem cedo, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Observe a dedicação para cumprir uma tradição. Entende quando a pessoa tem uma ideia? Quando ela tem uma ideia, ela se dedica naquela ideia. Pode ver, ó. Elas foram cedo, entendeu? Hoje você não vê as pessoas indo cedo para a igreja, para defender o evangelho, para cumprir o ID do Senhor Jesus. Você não vê, mas você vê as pessoas saindo cedo para ir defender a ideia dela. E aí, o que acontece? Elas fizeram isso de manhã cedo, e aí ela já começou ali a ficar confusa. Entendeu? Você decidiu a sua vida do teu jeito, você já começa a ficar confuso. Perguntaram umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro, da entrada do sepulcro? Olha aqui para o bispo. Olha aqui para o bispo. Olha aqui para o bispo. Tem pessoas que é assim. Oh, meu Deus, já me irritei. Quando eu me irrito assim, eu não sei o que é. Que eu vou pregando, eu vou me lembrando como Deus é bom, sabe? Como Deus é bom e o ser humano, é complicado o ser humano. Olha só, presta atenção, veja bem. Veja bem, quantos milhões não foi gastado no carnaval? Quantos milhões não foi gastado? Quantas pessoas não acordaram cedo? Você sabe como funciona o carnaval? Você que reclama do dízimo? Você que reclama do dízimo e da oferta? Você sabia que as pessoas que pulam no carnaval... Vai lá para você ver se você pula de graça. Vai lá, fala, me dá uma fantasia aí que eu quero entrar aqui de graça. É um ano pagando, meu irmão. É um dinheiro alto que tem que pagar, todo mês você tem que pagar para você participar de uma escola de samba. Olha a dedicação. E se você ficar pagando lá um ano lá e não ir no ensaio, você também não desfila, não. Entendeu? Então, olha só o que a tradição carnavalesca é capaz de fazer. A tradição carnavalesca, ela é capaz de fazer o camarada falar assim, ó, não divulga o coronavírus agora, não. Se divulgar o coronavírus, nós estamos lascados. Não vai ter carnaval. Não vai ter carnaval. O coronavírus foi descoberto em outubro do ano passado. Em novembro explodiu lá na China. Em dezembro, a China já começou a fechar tudo lá. Entendeu? E depois, em janeiro, o coronavírus já estava no mundo inteiro. Já estava no mundo inteiro já. Já tinha infectado gente nos Estados Unidos, no Brasil, mas ele observe, vai lá olhar as estatísticas. Não tinha nenhum caso quase no Brasil. Quando foi depois do carnaval, multiplicou-se. Por quê, bispo? Porque quando a pessoa tem uma ideia, quando ela tem uma ideia, ela luta até a morte por aquela ideia. Ela quer convencer o outro daquela ideia. Olha a dedicação desse povo para poder fazer um desfile lá, vituperando a imagem do Senhor Jesus. Colocando a imagem do nosso Senhor, do nosso Deus, como um ser corruptível. Denegrindo a imagem do nosso Senhor. Colocando uma imagem de um Jesus sodomita. Sodomita. Tem alguém aqui? Tudo isso gastando muito dinheiro. Muito dinheiro. Você não consegue um abadar de graça para participar de um bloco de carnaval. Você não consegue entrar em uma escola de samba sem você estar um ano pagando ali a sua associação, de sua mensalidade de associado. Então vocês vejam que a tradição e Deus falando. Aí agora fica aí, fala agora. Coloca Jesus na cruz agora. Vai em praça pública colocar o Satanás para ficar batendo em Jesus agora? Vai!
Então, observe que quando o coração não está preparado, nada penetra. Quem falou que ia ressuscitar para aquelas mulheres foi o próprio Jesus. Elas não deram atenção. Pelo fato de não dar atenção, começou já o estresse entre elas. É o que acontece em muitas casas, em muitas famílias. Já começou a ver o problema como algo insolúvel. Elas já começaram a discutir. Já veio a ansiedade, que é a preocupação. Já se distraindo pelo meio do caminho, dizendo, quem é que vai tirar aquela pedra lá, hein? Você lembra que tem uma pedra? Você lembra que tem um problema? Você lembra? Então, a pessoa que vive por conta própria, ela só fala de problema. A pessoa que vive por conta de Deus, só fala de Deus. A Débora não estava falando que a nossa serva Simone só fala do evangelho, só fala do ministério, não é? Só fala da causa. Então, é porque a pessoa decidiu abrir a vida dela, abandonar as ideias dela, abandonar o conceito dela e viver a ideia e o conceito de Deus, e por isso Deus vai honrar, por isso Deus vai abençoar, e por isso Deus ele vai se manifestar na sua vida. Diga glória a Deus. Eu profetizo que haverá uma mudança dentro de você após ouvir esta pregação. Eu profetizo que você vai abandonar os seus conceitos, sim. Eu profetizo que você não vai ter arrogância de achar que as suas ideias, o seu achismo, ele é mais profundo e mais contundente do que a ideia do Deus Criador, que sabe como é a sua genética, conhece a sua genealogia, ele conhece a sua árvore genealógica, ele conhece a sua vida, ele te viu desde o ventre da sua mãe. Aleluia, glória a Deus. Amém ou não? Você viu, começou a virar uma bagunça. Põe um outro versículo para você ver. E a coisa não foi piorando. A coisa foi piorando porque elas estavam mais focadas na tradição do que na visão, na causa. Elas estavam mais focadas na tradição do que na causa. Entende? Estava mais preocupado em manter um padrão religioso do que a transformação interna. Olha lá, olha lá. Mas quando foram verificar, olha só, elas estavam preocupadas. Quem vai resolver a pedra? Quem vai resolver a pedra? Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Aí, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Diga glória a Deus. Olha aqui para o bispo. Olha aqui para o bispo, olha aqui para o bispo. Uma vez eu estava numa festa de aniversário. Aí nessa festa de aniversário, era por volta de 9 da noite, o filho dessa senhora que nos convidou para esse aniversário estava em São Paulo. E o filho disse, mãe, por volta das 10 da noite eu chego. E aí deu 10 da noite, o filho não chegou. Deu 10h20, o filho não chegou. Deu 10h30, a mãe já começou a ficar preocupada. A preocupação já subiu a pressão já começou a dar uns negócios ruins. E aí já veio um medicamento ali, para controlar aquilo. Daqui a pouco deu 11 horas, o menino não chegou. Daqui a pouco mais um medicamento. E deu 11h30, o menino não chegou. E eu falei, irmã, está tudo bem, de lá para cá, São Paulo para cá, muita coisa pode ter acontecido, pode ter furado o pneu, ele pode ter sido parado pelos guardas, os guardas demoram um tempão para poder liberar, ele pode ter levado alguém para fora do itinerário para poder deixar em casa, que era um ônibus de excursão, sem contar com o trânsito de São Paulo. Fique em paz, está tudo bem. Notícia ruim, irmã, ela voa. Notícia ruim, ela voa, fique tranquilo, não procura coisa ruim não, que coisa ruim ela vem sem você querer. Falei para ela. Aí ela se acalmou um pouco, daqui a pouco o moço chegou. Mas o moço chegou, ela já tinha tomado uns 5 remédios já. Deu a entender? Diga um amém. Já estava acabada, já estava destruída já. Por quê? Porque quando a pessoa põe uma coisa na cabeça, ela vai viver as consequências daquilo que ela colocou na cabeça.
Marta e Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas simplesmente estavam preocupadas com uma coisa que não existia mais. Elas estavam preocupadas com um problema que já estava resolvido. Mas por que, bispo? Por conta da própria ideia. O camarada que tem a própria ideia, ele faz conta, ele faz cálculo, ele tira... Meu irmão, nem coisa de homem você consegue resolver. Conta as estrelas para você ver. Elas estão lá, são físicas. As estrelas são físicas. Entendeu? Elas são físicas, elas estão lá. Tenta contar. Não dá para contar. Tenta chegar até uma estrela. Dá um pulo aí agora, onde você está. Vê se você consegue dar um pulo e tocar em uma estrela. Não consegue. Então você não consegue resolver coisas físicas. Como você quer ter conceitos espirituais? Como você quer ter ideia sobre o mundo espiritual? Como você quer achar que a sua vida não é influenciada pelo mundo espiritual? E você quer dominar sozinho, você quer se livrar sozinho, você quer se esquivar sozinho. Você lembra o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás, ele quer se levantar contra você, mas fica tranquilo que eu já dei ordem aí para poder te guardar. Eu já intercedi por você. E por isso Pedro é o que é hoje. Deu para entender? Diga amém. Porque Pedro, com todos os defeitos deles, com toda a falha de Pedro, Pedro estava guardado e blindado por Deus. Amém? Entendeu, Fernanda Mota, com 2T? Pedro estava blindado e guardado por Deus. Então, quando Deus falou para ele que o diabo queria cirandar e peneirar ele como trigo, e ele falou, não. Ele falou, ei, rapaz, você vai me negar antes que o galo cante. Fica em paz, eu já estou sabendo de tudo e eu já intercedi por você, meu irmão. Deus está mandando eu te dizer o seguinte, não se preocupa não. Deus já intercedeu por você, meu irmão, não se preocupa não. Somente saia aí dos seus conceitos e viva o conceito de Deus. Saia das suas ideias e viva a ideia de Deus e se prepara. Se prepara para coisas grandes, maiores, inefáveis, que não subiu ao teu coração. O pensamento que Deus tem a teu respeito não são os teus pensamentos. Toma posse do que eu estou profetizando. Você está vivendo dificuldade no seu lar, na sua casa, com a sua família. Deus, Ele está vendo tudo. Ele não te abandonou, não. Essa pedra, essa dificuldade que você tanto sonha, que você tanto se preocupa, que você dorme pensando, meu querido, Deus, Ele já removeu no mundo espiritual e através da fé, meu querido, materializa isso a partir de hoje e avança, porque Deus é contigo. Aleluia, glória a Deus. Põe o mesmo versículo na tela lá, por favor, pai. Glória a Deus, olha lá, ó. A pedra já estava removida já, não tinha problema mais não, acabou o problema. Entrando no sepulcro, de roupas, elas viram um jovem, né, um anjo, de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Lógico, né? Olha aqui para o bispo. É lógico que elas iam ficar amedrontadas. Elas não estavam espiritualmente preparadas. Amém? Elas não estavam espiritualmente preparadas. Porque a pessoa que vive em ideias e conceitos, ela perde a espiritualidade. Sabia disso, não? Tem gente que pensa que a pessoa perde a espiritualidade só se fumar maconha, beber cachaça, adulterar, matar, roubar. Não. Você perde a espiritualidade dentro da igreja. Quando você cria uma ideia na sua cabeça. Você cria uma ideia, entendeu? Uma ideia. Você cria uma ideia, você perde a espiritualidade. Você perde a espiritualidade. Mesmo que a palavra diga o contrário do que você não aceita, acredita? Você não aceita. Você não aceita. Aí quando você vê o sobrenatural, você fala, meu Deus, é um fantasma, meu Deus.
Oh, meu Deus, fizeram macumba contra mim. Ah, meu Deus, isso é macumbaria. Ah, meu Deus, deve ter uma cabeça de bode enterrada aqui na minha casa. Ah, meu Deus, a macumbeira olhou para mim. Ah, meu Deus, a macumbeira falou bom dia. E quando eu olhei para o olho dela, eu vi um negócio no olho dela. Eu fico tão triste quando as pessoas tratam com desdém pessoas de outra religião. Camarada nem conversa com o camarada, não dá nem bom dia. Fica pedindo oração. O bispo ora por mim. O que é mesmo? Mudou para minha casa, do lado da minha casa. O que mudou para lá, irmão? Pro lado da minha casa mudou. Mudou pro lado da minha casa lá, bispo. O que, irmã? Uma macumbeira. Oh, coitada da mulher. A mulher precisando de ajuda, o crente está querendo que eu ore para a mulher voltar para a Bahia. Deu para entender? Diga um amém. Não tem amor. Não tem amor. Não tem. Não tem amor. Você é louco. Põe um outro versículo aí que eu já me irritei já. Vai. Não tenham medo, disse o anjo. Né? Porque saiu da posição, fica com medo. Fica perturbado, com medo, viu? Meu Deus, tem até pesadelo. Tem pesadelo. Dormiu, como é que fala? Saiu da posição, fica com medo até quando o cachorro uiva. Meu pai que tem um medo danado quando o cachorro uiva. O cachorro uivar para ele é o fim. Lá em Ilhéus tinha esse negócio aí também, né? Rasga mortalha. Quando rasga mortalha, olha aqui para o bispo. Lá em Ilhéus eu me lembro que tinha um tal de rasga mortalha, era um passarinho que ele passava assim de madrugada e se ele fizesse crá em cima do telhado, naquela casa ia morrer alguém. O passarinho chamava rasga mortalha. E é assim, meu irmão, a pessoa que tem as ideias, as tradições dela. Ixi, lá em Ilhéus eu corri tanto atrás de lobisomem. Eu corria atrás de lobisomem, eu via rastro de lobisomem. Eu ia lá para investigar, eu e os meninos, e via rastro. E tinha um vizinho nosso lá, que eu não vou falar o nome dele aqui, vai que tem alguém lá de Ilhéus me assistindo, que a gente falava que ele que virava lobisomem. Todo mundo da rua tinha certeza que quem virava lobisomem era ele, você acredita? Meu papai querido. E é assim, meu irmão. Põe o versículo lá, o que eu falei. Então, o que acontece? A pessoa que tem a ideia, as tradições dela, vive com medo. Aí o que acontece? O anjo disse assim, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno? O anjo já começou a ficar nervoso, sabe? Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou! Olha o ponto de exclamação lá. Ó. Ele ressuscitou! Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, né? Ele ressuscitou! Está fazendo o que aqui? Gastou todo esse dinheiro, não dá uma oferta na igreja, não é dizimista. E para poder fazer o que Deus não quer, não manda, você está aqui fazendo o que o anjo está falando? O que você está fazendo aqui? Ele ressuscitou, diga glória a Deus. Não está aqui e ponto, olha, tem um ponto ali, ó, diga glória a Deus. Está duvidando, é? Está duvidando? Venha então, venha no lugar onde havia o posto. Vem ver aqui, pula aí, pai. Vem ver aqui o lugar onde colocaram ele, que eu vou mostrar para você. Olha lá. Vão, agora já que você viu aqui, entrou aqui, você viu? Então, vão e diga aos discípulos. Diga aos discípulos dele, diga também para Pedro. Ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá os verão como ele lhes disse. Olha aqui para o bispo. Olha aqui para o bispo. Está vendo? Elas não estavam lá inocentes. Você e eu, nós não somos inocentes. Não somos. Vai lá para Galileia.
vai para Galileia. Lá você vai ver ele como ele disse, como ele havia dito, como ele havia falado. Então presta atenção. Então, Deus avisou, Deus mostrou. Elas não estavam cumprindo a tradição ali inocentemente, mas precisava ser arrancado aquilo de dentro delas. Aquilo ali precisava ser arrancado de dentro delas, senão elas não iam. Senão elas não iriam para Galileia. Senão elas não iriam para a causa. Senão elas não iriam para o evangelho. Senão elas não iriam para o princípio. Deus está querendo arrancar de você suas tradições, suas ideias, suas ideologias, para colocar dentro de você os princípios que vêm de Deus, os princípios que vêm do alto. Receba aí, ó. Quando sair a sua ideia, quando sair os seus princípios, aí você vai sair para pregar. Aí você vai sair para anunciar. Alguma coisa você vai fazer. Mesmo que não seja anunciar, pregar, mesmo que não seja abrir célula, alguma coisa. Você vai se aproximar mais dos seus pastores. Você vai se aproximar mais dos seus líderes. Alguma coisa vai acontecer aí dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.